Olá, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa websérie de 5 episódios, onde eu pretendo contar para vocês um pouquinho sobre a essência do marketing. O marketing tem uma história incrível de nascimento. Ele nasceu na era da Revolução Industrial, onde as fábricas já estavam, a partir de 1950, bem alinhadas com a questão de produção e demanda e passaram a fazer a venda dos seus produtos porta a porta. Começou com o aspirador da Electrolux, veio com o carnê do baú, depois as enciclopédias, e quem aí não lembra dos vendedores porta a porta. E aí, com isso, veio a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial nós tivemos um grande boom de nascimento aí de crianças que foram denominadas como baby boomer, e com isso aumentou aí fabricação de fraldas, brinquedos, alimentos, enfim. O marketing tem uma história muito bacana da gente conectar. Mas se eu for contar a história do marketing, a gente vai transformar essa websérie Marketing Raiz de 5 episódios aí em 15, 20 episódios, quase uma minissérie que mereça um Netflix da vida. Então, para eu não me alongar muito, eu separei alguns tópicos. Qual é a ideia principal, tá? Qual é o objetivo que eu quero que a gente atinja lá no nosso quinto capítulo? Que vocês consigam pegar essa essência e realmente trazer para dentro do seu negócio, para dentro do seu mercado, do seu público, usando lá os princípios que hoje já não se fala mais em 4Ps, se fala em 5As, e eu vou explicar um pouquinho disso para vocês, que são os princípios do marketing. Então, antes da gente definir quais são as ferramentas que a gente vai usar para comunicar com o nosso público e vender o nosso produto, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo internamente na nossa empresa, de onde parte uma criação, uma fabricação, as cores do logo, o nome do seu produto, tudo. Então é como se a gente tivesse assim esperando um filho. Então tem todo aquele processo de gestação que você precisa entender o que está acontecendo para no momento do nascimento você estar preparada para apresentar esse novo serzinho aí para o mercado, que não deixa de ser o seu produto ou o seu serviço. Então, os princípios, hoje eu falei que a gente não fala mais dos 4Ps. O P mais importante, o P mais fundamental, mais primordial do marketing é o P pessoas. Esse é indiscutível. Hoje, quem trabalha com marketing que não entende de pessoas tá bem perdido. Então, por isso que a gente hoje insiste, se você ouvir os gurus da era digital, os gurus publicitários mais raiz, vocês vão sempre ouvir eles falando de criação do avatar, de identificação do seu público, de nichar, porque a gente consegue equalizar a comunicação e saber em qual canal esse teu público está conectado, para que você consiga colocar mais força de venda, mais força de propaganda naquele canal específico. Então, dos 4Ps, que é praça, produto, preço e promoção, o mais importante para mim é o P pessoas, porque a definição de marketing é entender de pessoas. Mas aí a gente vem assim, a gente hoje está vivendo a era digital, do marketing digital, e muitas pessoas perguntam: Maria, você vem falando que essas ferramentas são bem secundárias. Nós hoje definimos dois tipos de pessoas: pessoas que são nativas, ou seja, que são o meu filho é nativo da era digital. Ele hoje dificilmente vai saber se ele está online ou se aquilo que ele está fazendo está acontecendo offline. Ele não tem mais essa percepção do que é on e do que é off. Para ele, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, numa mesma era, globalizado. Difícil, ele só vai entender se realmente ele tentar entrar num jogo e de repente o Wi-Fi tá fora e ele vai falar: mãe, aqui não tem internet, e isso para ele já é um absurdo. Então, os nativos são aquelas pessoas que já nasceram na era digital. E os imigrantes, que somos nós, que não nascemos na era digital,
mas que migramos e estamos começando a entender como ela funciona. Então, quando a gente fala, ao nichar o teu público, você precisa entender, você precisa inclusive saber se o teu cliente ele é o nativo ou ele é o imigrante. Existem formas diferentes de você conectar o nativo e de você conectar o imigrante. E a empresa que começou lá atrás a falar com o imigrante, hoje ela precisa criar mecanismos e criar estratégias para começar a falar com o nativo, porque a tendência é que o imigrante vá morrendo, né? E que a gente passe a vender os nossos produtos somente para quem é nativo. Mas vamos lá. Então, a gente fala que o pai do marketing é o Kotler, né? E o Kotler, ele, nos seus livros, no Marketing 1.0, ele já falava do marketing, que era o marketing das marcas. A marca ia lá, fazia a sua propaganda no intervalo da novela, no intervalo do Jornal Nacional, e você confiava naquela marca e você achava o máximo aquela propaganda e você ficava hipnotizado por aquilo e aquilo tinha uma história por trás e de repente aparecia um produto e aquele produto te enchia os olhos e você falava, nossa, eu preciso desse produto, eu preciso vestir essa marca, eu preciso ter esse carro, e você ia lá e confiava 100% na marca e comprava. Só que isso foi mudando. No 2.0 a gente já está falando da influência das pessoas na decisão de compra. E no 3.0 muito mais, e no 4.0 vem aí a influência do digital para que você consiga tomar a decisão de compra. Então, quando a gente fala de decisão de compra, depois que a gente define o nosso público, a gente precisa entender qual é a jornada de compra do nosso consumidor. Se eu falar alguma coisa, se você assistir agora, nesse momento, qualquer que seja uma propaganda na internet, um vídeo no YouTube, você assistiu falando de um produto, aquele vídeo não mais vai te contentar como contentavam as propagandas na TV nos intervalos. Então você vai pegar, vai olhar aquele produto no YouTube, você vai pensar, bom, deixa eu olhar deixa eu dar uma olhada no site desse produto. Aí você já está mudando a sua jornada. Olha só, você viu no YouTube. Aí você vai para o site daquela empresa e você vai ler sobre o site. Se no site não tiver depoimento, não tiver nada, você vai sair do site e você vai para a rede social. E na rede social você vai ver o que as pessoas estão comentando, se a empresa responde, o que estão falando. Então perceba que hoje a jornada de compras, de decisão do nosso cliente, ela é muito longa. Ele percorre às vezes 2, 3, até 4 canais diferentes antes de decidir se ele vai comprar o nosso produto ou não. E com isso, ele é influenciado o tempo inteiro no meio desse caminho, que são as nossas provas sociais, né? E as nossas provas de que aquele produto, de outras pessoas falando do nosso produto. O que hoje é muito mais importante do que eu simplesmente falando da minha marca. Então, por isso que vem os 5 As, porque os 5 As estão totalmente alinhados com um novo funil de vendas. Se você já entende de pessoas, se você já sabe a jornada e entender de pessoas assim, quais são as dores, os desejos, as necessidades, as dúvidas e se o meu avatar é imigrante ou é nativo. Aí depois eu vou lá e vou entender qual é a jornada de consumo, de compra, até o meu cliente fechar, virar meu cliente efetivo, meu prospect virar o meu cliente. Qual é a minha jornada, qual é a jornada dele? Para onde ele vai? Se eu só postar no Instagram, será que ele fica contente só com um post no Instagram? Não, não fica. Então você precisa falar várias vezes daquele conteúdo de formas diferentes, com narrativas diferentes. Você precisa ter prova social, você precisa ter mais de um canal que esteja, lógico, conectado com o teu avatar, para que ele possa ter todos os embasamentos ali para poder tomar a decisão de compra. E aí é que a gente vem com o funil dos 5 As, ele vem primeiro
assimilação, que é a nossa descoberta. Então, a assimilação é o nosso boca do funil, que a pessoa está ali descobrindo a nossa marca. Então, a gente está fazendo conteúdo para que as pessoas entendam quem a gente é, o que a gente faz, quais são os nossos porquês. Por que a sua marca está ali? Por que você criou aquele produto? Por que você faz o que você faz? Qual é o propósito que você quer transformar? Qual é a missão do seu produto na vida das pessoas? O que você resolve? Então, dali já tem esse encantamento. Na assimilação, você vai pôr todas essas informações. Conteúdo e conteúdo, gente, não precisa ser monstruoso. Você não precisa ter medo de conteúdo. E aí, depois disso, vem a próxima etapa do funil, que é o outro A, que é o A da atração. E aí a pessoa começa, opa, isso aí é interessante, eu gostei, resolve aquele meu problema, satisfaz aquela minha necessidade, vai sanar aquele meu desejo. Poxa, é o que eu quero. Agora eu vou saber mais sobre essa marca. Aí eu entro na jornada. Aí eu vou no site, aí o score desse cara vai aumentando. E você precisa ter um CRM para medir esse score. Mas aí é outro assunto. Depois disso vem a aquisição, que é a pesquisa. A aquisição não é necessariamente adquirir naquele exato momento. A aquisição é a pesquisa. Aí é o que os outros estão falando ao adquirir aquele teu produto. Então é a prova social. E depois vem a ação. A ação é compra. A ação é o momento que ele fecha o carrinho, que ele passa o cartão, que cospe a filipeta do cartão lá na tua maquininha. Então aquele é o momento crucial. Aí pronto. Comemoração, ele virou o seu lead,